Meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros e brasileiras, hoje o Brasil assistiu a mais um capítulo da história. Nos últimos meses, temos enfrentado pressões, acordos, decisões e tentativas de abafar a verdade. Como presidente desta CPMI, cumpri a palavra dada ao povo. Mantive a pauta, dei transparência e garanti que todos os parlamentares eleitos legitimamente pelo povo votassem à luz das câmeras. O Brasil assistiu hoje à decisão de cada um daqueles que representam o nosso povo. O que está em jogo aqui, senhores, é um esquema bilionário que roubou o pão da mesa dos aposentados, o remédio da viúva e o respeito de quem trabalhou uma vida inteira. Segundo a Controladoria Geral da União, não são minhas palavras, não são nossas, é da Controladoria Geral da União, 97% dos descontos foram ilegais. Isso significa que de cada 10 aposentados e aposentadas, pensionistas que tiveram desconto, praticamente todos não aprovaram os descontos. Como exemplo, somente o Sindinap, cujo vice-presidente é o irmão do presidente da República, movimentou 1,2 bilhão de reais sem comprovar origem ou destino. E mesmo depois das denúncias dos relatórios oficiais, os descontos continuaram. A derrota dos requerimentos nesta CPMI mostra que o poder político tenta falar mais alto que a justiça. Se fosse um cidadão comum, ele teria essa proteção? É essa a diferença entre o Estado que serve ao povo e o Estado que serve a si mesmo. Hoje também ouvimos um depoente que, em vários momentos, me lembrou uma cultura muito antiga, cunhada numa frase que é levar vantagem em tudo. O senhor Cícero Marcelino, assessor da Conafer, que mesmo não assumindo essa função, trabalhou como assessor porque cumpriu as funções que lhe eram destinadas. Ele não mentiu. E, ao não mentir, confirmou que esta CPMI vem denunciando há meses. Mais de 300 milhões de reais passaram por conta das empresas criadas para fazer pagamentos e desviar o dinheiro dos aposentados roubado pela Conafer. Dinheiro de aposentado, dinheiro de quem já vive com o mínimo. Essas transações atravessaram convênios públicos e, segundo os documentos que temos analisado, podem ter chegado a agentes políticos e intermediários que favoreceram os acordos dentro dos órgãos públicos, especialmente da Previdência. Por isso, determinei o reforço do pedido de acesso às planilhas financeiras e uma sessão reservada para aprofundar nomes e repasses ainda sob sigilo. E ficou evidente o elo direto entre Conafer, Conafia, Sindinap. Juntas, movimentaram mais de 500 milhões de reais em apenas 2 anos, enquanto a CGU e o Ministério da Previdência ficaram em silêncio. É por isso que essa CPMI existe, para romper esse silêncio, para mostrar o que fizeram com o dinheiro de quem construiu este país com as próprias mãos. Faço tudo isso na lembrança do meu pai, motorista de caminhão, da minha mãe, dos meus avós. Cada desconto ilegal é uma ferida. Cada fraude é uma traição. Cada silêncio é um tapa na cara do povo. E o que mais me revolta é ver o contraste. Enquanto uns moram em mansões, outros contam moedas, na esperança de comprar o remédio no final do mês. Enquanto uns voam em jatinhos com dinheiro roubado, outros esperam a pensão cair para pagar o supermercado. Mas aqui, dentro dessa CPMI, a verdade não tem dono. Aqui ninguém é intocável. Nem amigo, nem aliado, nem adversário, nem parente de gente importante. Quem deve tem de responder. Quem rouba aposentado, rouba o Brasil. A base do governo
Hoje usou a maioria para impedir uma convocação. É do jogo, mas os requerimentos podem voltar. E vão voltar se dados aparecerem durante as investigações. Nós vamos bater a porta o tempo todo contra qualquer tipo de impunidade. E quando a verdade amadurece, senhores, ela cai sozinha, como fruta madura no chão da história. Nos últimos dias, vimos o contraste do poder. Aos que têm advogados milionários, amigos dos poderosos e aos que têm apenas a verdade como defesa. Aos que frequentam gabinetes e os que esperam na fila do INSS. Mas este parlamento, esta presidência, não se curvará. Aqui o Brasil assiste, aqui o Brasil julga. A minha função é fazer com que todos os brasileiros saibam o que aconteceu, acompanhem as investigações e possam formar a própria opinião. Por trás de cada tentativa de blindagem, existe uma porta nova que se abre para a justiça. As quebras de sigilo estão revelando o que antes era segredo. O poder pode atrasar, mas não pode impedir o curso da verdade, e essa comissão vai até o fim. A CPMI do INSS é mais do que uma investigação, é uma fronteira entre o poder e a consciência. De um lado, os que temem a verdade, do outro, os que lutam por ela. Podem ganhar votações, mas não podemos nunca perder o coração do povo. Nós estamos aqui não por vaidade, estamos aqui por justiça, pelos aposentados que foram roubados, pelas viúvas que ficaram sem o que comer, pelos idosos que morreram esperando uma resposta. Narrativas podem ser manipuladas nos discursos, mas não apagam a consciência de um país inteiro. A CPMI segue firme, com fé, com coragem e com compromisso de revelar diante do país o que fizeram com os aposentados. E quando isso for revelado, ninguém escapará do peso da justiça, nem do julgamento do povo desse país. Muito obrigado. Deus abençoe o nosso Brasil.